Você já percebeu como em momentos de conflito, o maior erro que cometemos é falar demais? Palavras ditas no calor do momento podem transformar pequenos problemas em batalhas intermináveis. Agora, imagine o contrário. E se ao invés de reagir, você permanecesse em completo silêncio? Não para fugir ou ignorar a situação, mas para assumir o controle absoluto. O silêncio, quando usado estrategicamente, pode ser sua arma mais poderosa. Ele não apenas desconcerta, mas faz com que aqueles que te subestimaram ou feriram implorem pelo seu perdão. O tema de hoje não é sobre vingança, e sim sobre respeito. Respeito por si mesmo, respeito que exige que você aprenda a controlar suas reações e domine a arte do silêncio. Muitos acreditam que o perdão precisa de palavras, mas como os filósofos estoicos nos ensinaram, às vezes é o silêncio que fala mais alto. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não ser como seu inimigo, e o silêncio é a ferramenta perfeita para isso. Neste vídeo, você vai descobrir como o silêncio pode ser usado para reverter situações, desconstruir atitudes negativas e até mesmo fazer com que aqueles que te feriram repensem completamente suas ações. Vou te mostrar como aplicar essa estratégia em sua vida pessoal, profissional e em qualquer relacionamento onde você precise se posicionar sem dizer uma palavra sequer. Antes de mergulharmos nos detalhes, já deixe seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender a ter mais controle sobre si mesmo. E não se esqueça de acessar o link no comentário fixado, onde preparei um conteúdo exclusivo para te ajudar a fortalecer sua postura e sua mentalidade estoica. Agora, vamos juntos desvendar o poder oculto do silêncio e como ele pode transformar sua vida. Você está pronto para ser ouvido sem dizer nada? Estratégia número 1. Por que o silêncio é mais poderoso do que 1000 palavras? Em um mundo onde todos competem para ter a última palavra, o silêncio pode ser a declaração mais impactante de todas. Ele não é vazio, como muitos pensam, mas sim cheio de significado. O silêncio, quando usado estrategicamente, força os outros a lidarem com o desconforto que ele cria. Enquanto a maioria das pessoas tenta preencher esse vazio com explicações, justificativas ou até mesmo acusações, quem escolhe o silêncio demonstra autocontrole e inteligência emocional. Pense nisso. Quando você permanece em silêncio durante uma discussão ou conflito, você se recusa a alimentar a energia negativa da outra pessoa. É como cortar o combustível de uma fogueira que parecia prestes a explodir. Isso não é passividade, mas sim uma forma de comando. Epicteto, um dos maiores mestres do estoicismo, dizia: primeiro aprenda o significado do que você diz e depois fale. Em outras palavras, o silêncio não é apenas uma ausência de palavras, mas um espaço para reflexão. Além disso, o silêncio é um convite para que a outra pessoa reveja suas próprias ações. Quando você não reage imediatamente, quem te feriu ou provocou é forçado a encarar o peso das próprias palavras e atitudes. Muitas vezes, a reação impulsiva que eles esperavam nunca chega, e o silêncio que você mantém começa a provocar neles um incômodo que só cresce com o tempo. É nesse espaço que as pessoas começam a se questionar: será que eu exagerei? Será que eu fui injusto? Ao dominar o silêncio, você também evita ser manipulado emocionalmente. O silêncio se torna um escudo que protege você de entrar em jogos emocionais que só drenariam sua energia. Ele cria um campo onde a outra pessoa é obrigada a lidar com a própria consciência. E quanto mais tempo você mantém o controle, mais poderoso você se torna. Estratégia número 2. O erro fatal de reagir impulsivamente nas discussões. Reagir no calor do momento é uma armadilha comum e perigosa. É como tentar apagar fogo com gasolina. Suas palavras não apenas falham em resolver o problema,
mas muitas vezes o tornam ainda pior. Quantas vezes você já disse algo em um momento de raiva e minutos depois se arrependeu profundamente? A verdade é que, quando reagimos impulsivamente, entregamos o controle emocional para outra pessoa. Isso é tudo o que você não quer. Os estoicos alertavam sobre isso com frequência. Sêneca dizia: a raiva, uma breve loucura, controle-a ou ela o controlará. E o que é essa loucura breve, senão uma reação sem reflexão? Quando você reage de forma impulsiva, está jogando no campo emocional do outro. Suas palavras deixam de ser estratégicas e passam a ser munição para quem muitas vezes está provocando deliberadamente. Além disso, a impulsividade nos cega. Quando falamos sem pensar, esquecemos de avaliar o contexto, de medir as consequências e, acima de tudo, de considerar se vale mesmo a pena investir nossa energia na discussão. Imagine uma situação onde alguém te ofende ou tenta te desestabilizar. Se você explode, quem sai perdendo? Você entrega ao outro exatamente o que ele queria, o seu desequilíbrio. Por outro lado, o silêncio estratégico é uma forma de neutralizar esses ataques. Ele te dá tempo para pensar, respirar e observar a situação com mais clareza. Quando você escolhe não reagir, está dizendo ao outro, sem palavras, que não será manipulado. Isso cria um efeito poderoso. A outra pessoa começa a perceber que perdeu o controle sobre você. A próxima vez que sentir o impulso de reagir, respire fundo e lembre-se de que quem fala por último, com sabedoria, fala mais forte. O silêncio não é covardia, é maturidade. Ele prova que você não é refém de suas emoções e que não cederá ao jogo de quem tenta te provocar. 3. A ciência do desconforto. O que o silêncio provoca nos outros. O silêncio tem um poder quase mágico. Ele mexe profundamente com as emoções de quem está ao seu redor. Para entender por quê, é importante saber que a maioria das pessoas não lida bem com o vazio. Quando você não responde, não explica ou simplesmente escolhe ficar em silêncio, a outra pessoa é forçada a preencher esse espaço com seus próprios pensamentos e inseguranças. Esse desconforto pode ser tão poderoso que transforma uma posição de ataque em uma de reflexão. A psicologia explica que o ser humano é naturalmente programado para buscar respostas. Quando o silêncio aparece no lugar onde as palavras eram esperadas, a mente do outro começa a trabalhar em excesso. O que ele está pensando? Será que errei? Por que ele não reage? Essas perguntas ficam ecoando na cabeça de quem esperava uma resposta imediata, criando uma sensação de incerteza que pode ser devastadora. É nesse momento que o poder do silêncio se manifesta. Os estoicos sabiam disso intuitivamente. Marco Aurélio dizia: a melhor maneira de se defender é não se igualar. Quando você não responde ao comportamento inadequado do outro, ele perde a referência. Quem estava tentando te desestabilizar acaba sendo desestabilizado. É quase como uma dança onde o líder abandona o ritmo e o seguidor fica perdido, tropeçando nos próprios passos. Um exemplo clássico. Imagine uma discussão em que alguém te acusa injustamente ou tenta te provocar. Se você reage com gritos ou justificativas, a situação se prolonga. Mas se você escolhe o silêncio, o desconforto toma conta do ambiente. A pessoa que esperava brigar agora está sozinha, confrontada pelo peso das próprias palavras. Esse vazio que você criou é exatamente onde a reflexão começa. Por isso, lembre-se, o silêncio é um mestre em colocar os outros em contato com suas falhas. Ele não apenas desconcerta, mas abre espaço para que o outro reveja suas atitudes. Quando usado de forma consciente, ele pode ser a chave para transformar qualquer dinâmica de poder a seu favor. 4. Como o silêncio faz as pessoas refletirem sobre seus próprios erros. O silêncio tem um jeito sutil, quase invisível, de se infiltrar na mente de quem nos fez mal.
Enquanto as palavras podem ser ignoradas, distorcidas ou até usadas contra nós, o silêncio não oferece brechas. Ele é absoluto. Quando você opta por não reagir a uma provocação ou a uma atitude injusta, a outra pessoa é obrigada a encarar algo que ela geralmente evita: o peso dos próprios erros. É quase como colocar um espelho invisível diante dela. Sem suas palavras, para desviar o foco, o outro não tem escolha senão observar suas próprias ações e as consequências delas. Isso acontece porque, no fundo, a maioria das pessoas sabe quando erra. Mas quando enfrentam resistência ou respostas impulsivas, usam isso como justificativa para se defender ou até atacar. Com o silêncio, você quebra esse ciclo e deixa que elas lidem sozinhas com as falhas que tentam esconder. Epicteto ensinava que é impossível para um homem aprender o que ele acha que já sabe. O silêncio cria espaço para essa aprendizagem. Ele funciona como um vazio onde a pessoa precisa preencher com algo: reflexão, arrependimento ou, em muitos casos, o reconhecimento de que agiu mal. E esse reconhecimento não vem de um lugar forçado, mas de uma autocrítica genuína, causada pela ausência da sua reação. Um exemplo prático: imagine uma discussão onde alguém te acusa injustamente ou te desrespeita. Se você se defende de imediato, por mais justa que seja a sua explicação, essa pessoa provavelmente vai continuar te atacando para vencer a discussão. Agora, imagine que você escolhe o silêncio. A outra pessoa, inicialmente, pode se sentir no controle, mas à medida que o tempo passa, ela começa a se perguntar: por que ele não respondeu? Será que eu fui longe demais? Será que eu exagerei? Essa dúvida é o começo da reflexão e muitas vezes leva ao arrependimento. É por isso que o silêncio não é apenas uma ferramenta de autocontrole, mas também uma forma de liderança emocional. Ele mostra ao outro que não há espaço para um conflito destrutivo e, ao mesmo tempo, planta a semente para que a mudança venha do lado de quem errou. 5. Os estoicos e o poder de ficar em silêncio diante de ofensas. Os estoicos sempre enfatizaram a importância de controlar nossas reações, especialmente quando somos provocados ou ofendidos. Para eles, o verdadeiro poder está em não permitir que os outros controlem nossas emoções. O silêncio, nesse contexto, se torna uma forma de resistência e superioridade. Ele demonstra que você não está à mercê das ações ou palavras de outra pessoa. Sêneca, em suas cartas, dizia: se alguém te insultar, pergunte a si mesmo: isso é verdade? Se for, corrija-se. Se não for, ignore. Perceba que ele não sugere discussão ou defesa. Ele sugere reflexão e, em seguida, indiferença. Ao adotar o silêncio, você não está concordando com a ofensa, mas está escolhendo não se rebaixar ao nível da agressão. Você mostra, com elegância, que não será arrastado para o jogo emocional do outro. A filosofia estoica nos ensina que as palavras de outra pessoa não têm poder real sobre nós, a menos que permitamos. Se alguém te chama de algo ofensivo, esse insulto não define quem você é, define quem a outra pessoa é. Marco Aurélio reforçava isso em Meditações ao dizer: não se perturbe com o que está fora de você. A perturbação vem apenas de dentro. Quando você opta pelo silêncio, está protegendo seu mundo interno e recusando-se a dar poder ao outro sobre ele. Exemplo prático: imagine que alguém faz um comentário sarcástico ou tenta te humilhar na frente de outras pessoas. A reação instintiva seria retrucar, mas a resposta estoica seria um silêncio firme, acompanhado de uma expressão serena. Esse comportamento não apenas desconcerta quem tentou te ofender, mas também impressiona quem está observando. Você passa uma mensagem clara: eu estou acima disso. E muitas vezes, a pessoa que ofendeu acaba se sentindo envergonhada por ter atacado alguém que não se abalou. Ficar em silêncio diante de ofensas é um ato de autodomínio. Ele preserva sua energia,
protege sua paz e, de quebra, deixa claro para todos que você é alguém que não se deixa abalar por provocações banais. Afinal, o silêncio é o idioma dos sábios. 6. Quando falar é perder o controle. A importância da estratégia no silêncio. Falar na hora errada pode ser o equivalente a entregar as chaves da sua mente a outra pessoa. Muitas vezes, achamos que dizer algo imediatamente nos dá vantagem, mas, na verdade, isso pode expor nossas fraquezas e nos tornar reféns de nossas próprias palavras. O silêncio, por outro lado, é uma escolha estratégica. Ele demonstra autocontrole e nos permite observar o campo antes de agir. Pense em uma situação de conflito. Se você se apressa em justificar, explicar ou atacar, está cedendo ao impulso emocional. Isso pode te levar a falar algo que será usado contra você ou até a exagerar na reação. Os estoicos acreditavam que o verdadeiro poder está na pausa. Epicteto dizia: "Não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa." E o silêncio é a melhor reação quando o momento pede reflexão em vez de palavras. Além disso, o silêncio oferece algo raro: tempo. Tempo para pensar, para observar o comportamento do outro e para avaliar o cenário. Em discussões ou negociações, muitas vezes quem fala menos tem mais controle. Quando você permanece em silêncio, a outra pessoa sente a necessidade de preencher o espaço vazio. E nesse processo, ela pode revelar suas intenções, fraquezas ou até perceber o quanto está sendo irracional. Exemplo prático. Imagine que alguém te acusa de algo injustamente no trabalho. Se você reage de imediato, pode parecer defensivo ou até culpado, mesmo que esteja certo. Mas se você faz uma pausa estratégica e mantém o silêncio, permite que o outro reflita sobre o que acabou de dizer. Esse silêncio desconcerta e demonstra que você não será pressionado a responder sob tensão. Quando você finalmente fala, suas palavras serão mais ponderadas e poderosas. Portanto, fale apenas quando tiver certeza de que suas palavras são necessárias e úteis. Lembre-se, o silêncio não é uma ausência de resposta, é uma demonstração de que você está no controle. Quando usado como estratégia, ele pode transformar situações adversas em oportunidades de mostrar força e sabedoria. 7. Exemplo prático. Como usar o silêncio em um conflito com alguém próximo. Conflitos com pessoas próximas são sempre mais delicados porque envolvem emoções intensas e laços afetivos. Nessas situações, o silêncio pode parecer estranho ou até insensível, mas na verdade ele é uma ferramenta extremamente eficaz para evitar que a situação saia do controle e para promover a reflexão do outro. Quando usado de maneira estratégica, o silêncio não apenas preserva sua paz, mas pode levar a um desfecho muito mais positivo. Imagine um desentendimento com um amigo, parceiro ou familiar. A outra pessoa começa a elevar o tom de voz, acusando ou falando coisas que claramente são injustas. O instinto natural seria rebater imediatamente, defendendo-se ou devolvendo a ofensa. Mas e se, ao invés disso, você escolher permanecer em silêncio? Não como forma de ignorar, mas como uma demonstração de autocontrole. O que acontece nesse momento é algo quase mágico. A outra pessoa começa a se ouvir. Quando não há eco para o ataque, quem está gritando ou acusando é forçado a confrontar o que está dizendo. Muitas vezes, a intensidade inicial de quem estava descontrolado começa a se dissipar porque o silêncio tira o combustível do conflito. É como desligar um microfone durante um discurso. A mensagem pode continuar sendo dita, mas sem ninguém para amplificá-la, ela perde força. Um exemplo simples: seu parceiro ou parceira reclama de algo que você fez ou deixou de fazer. Em vez de se defender imediatamente ou tentar justificar, você respira fundo, escuta atentamente e não reage. O silêncio aqui é ativo, com uma postura calma e atenta. Isso pode gerar dois resultados. Ou a pessoa percebe que está exagerando e diminui o tom,
ou ela continua e, eventualmente, sente o peso de estar falando sozinha. No final, esse espaço que você criou com o silêncio abre caminho para uma conversa mais racional. Lembre-se de que o silêncio, nesse caso, não é uma punição ou uma forma de afastamento. Ele é um convite para que a outra pessoa reavalie suas palavras e atitudes. Quando feito com sabedoria, o silêncio pode transformar até os conflitos mais tensos em oportunidades de entendimento e reconciliação. 8. Diferencie silêncio estratégico de indiferença emocional. É crucial entender a diferença entre usar o silêncio como uma ferramenta estratégica e simplesmente se calar por indiferença emocional. O silêncio estratégico é uma escolha consciente e poderosa, feita para preservar sua paz e influenciar o comportamento do outro. Já a indiferença emocional pode ser interpretada como desinteresse ou até como um desprezo que pode ferir ainda mais quem está do outro lado. O silêncio estratégico, ao contrário do que muitos pensam, não significa ignorar ou evitar a situação. Ele é acompanhado de uma postura atenta e controlada, demonstrando que você está presente, mas que escolheu não reagir no momento. É o silêncio de alguém que reflete antes de falar, que entende que muitas vezes as palavras podem piorar a situação. Sêneca dizia: grande parte da liberdade está em não reagir ao que não merece sua atenção. O silêncio estratégico é essa liberdade em ação. Por outro lado, a indiferença emocional é perigosa porque transmite uma mensagem completamente diferente. Ela pode parecer um abandono emocional, um descaso com os sentimentos da outra pessoa. Em vez de abrir espaço para reflexão, como o silêncio estratégico, a indiferença fecha portas e cria barreiras. Quem está do outro lado sente que suas emoções não importam, o que pode agravar o conflito ou gerar mágoas profundas. Um exemplo claro: imagine que você está em uma discussão com alguém importante para você. O silêncio estratégico seria ouvir atentamente, manter uma postura calma e esperar o momento certo para falar, mostrando que você está processando o que foi dito. Já a indiferença seria desviar o olhar, mexer no celular ou sair do ambiente sem qualquer sinal de envolvimento. A diferença está na energia que você transmite. No primeiro caso é de controle, no segundo de descaso. Por isso, ao usar o silêncio, certifique-se de que ele esteja sendo interpretado da maneira certa. Mantenha o contato visual, tenha uma expressão serena e mostre que você está presente. O silêncio, quando usado estrategicamente, é uma prova de força, não de frieza. Ele constrói pontes, enquanto a indiferença emocional pode destruí-las. 9. O silêncio como ferramenta de respeito próprio e valorização. Escolher o silêncio muitas vezes é visto como uma demonstração de fraqueza, mas a verdade é o oposto. Ele é um ato de respeito próprio. Quando você se recusa a reagir impulsivamente ou a participar de um conflito desnecessário, está afirmando que sua paz e seu valor não serão definidos pelas ações ou palavras dos outros. O silêncio é, na essência, uma barreira invisível que protege sua dignidade e mostra ao mundo que você não será controlado pelas emoções alheias. Os estoicos acreditavam que a verdadeira força vinha de dentro. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso e encontrará força. Quando você opta pelo silêncio em vez de reagir, está escolhendo não permitir que as provocações dos outros ditem sua postura. Esse é um ato de autodomínio e, acima de tudo, de valorização pessoal. É como dizer: eu sei quem sou e não preciso provar nada a ninguém. Além disso, o silêncio envia uma mensagem poderosa para aqueles ao seu redor. Ele demonstra que você tem confiança em si mesmo e que não precisa buscar validação externa em cada interação. As pessoas ao seu redor começam a perceber que você não se abala facilmente e que suas palavras, quando ditas, têm peso. Isso gera respeito.
Afinal, o silêncio estratégico é o oposto da fragilidade emocional. Ele é uma demonstração de equilíbrio. Um exemplo: pense em uma situação onde alguém tenta te desrespeitar ou menosprezar. Muitas pessoas nessa posição caem na armadilha de tentar se defender ou atacar. Mas, se você responde com silêncio e uma postura calma, a mensagem que você envia é clara: eu não me rebaixo a esse nível. Com o tempo, quem tentou te desrespeitar percebe que você é alguém que se valoriza demais para entrar em discussões vazias. E isso muda completamente a dinâmica de poder na relação. Respeitar a si mesmo começa com as escolhas que você faz, inclusive a escolha de ficar em silêncio quando necessário. Afinal, nada demonstra mais autoconfiança do que saber que você não precisa de palavras para ser ouvido. 10. Como o silêncio pode transformar pedidos de perdão em mudanças reais. O silêncio não apenas cria o espaço necessário para o arrependimento, mas também transforma pedidos de perdão em algo mais profundo, mudanças genuínas. Quando alguém erra com você e espera uma explosão ou uma resposta emocional, mas encontra o seu silêncio, isso gera um impacto significativo. Esse silêncio funciona como um espelho, obrigando a outra pessoa a lidar com o peso de suas ações. E nesse espaço de reflexão, o pedido de desculpas que pode surgir tem muito mais chances de ser verdadeiro. Muitas vezes, as palavras ditas no calor do momento, tanto as suas quanto as da outra pessoa, apenas mascaram a real questão. Quando você escolhe não reagir, evita que o conflito se torne apenas uma troca de acusações. Seu silêncio força o outro a enfrentar a própria consciência, sem distrações ou desculpas. Marco Aurélio dizia: não perca tempo discutindo como um homem bom deve ser. Ao permanecer em silêncio, você demonstra uma postura de integridade que fala mais alto do que qualquer palavra. Além disso, o silêncio deixa claro que você não aceita desculpas vazias. Quando alguém pede perdão em uma tentativa de simplesmente encerrar o assunto, sem realmente se arrepender ou mudar, sua reação tranquila, mas silenciosa, transmite que o perdão não é algo automático. A outra pessoa percebe que não é o pedido de desculpas em si que importa, mas as atitudes que o seguem. Esse silêncio cria um ambiente onde o perdão só acontece se for acompanhado de mudança. Um exemplo: imagine que um amigo ou parceiro te magoa e em seguida pede desculpas apressadamente, esperando que tudo volte ao normal. Se você reage com palavras impulsivas, pode acabar aceitando um pedido de desculpas superficial e o ciclo se repete. Mas, se você opta pelo silêncio, essa pausa força o outro a refletir. Ele entende que o erro foi mais profundo do que parecia e que apenas palavras não serão suficientes. Com o tempo, o silêncio estratégico incentiva não só o arrependimento, mas também uma transformação real. O silêncio não é um castigo, é uma oportunidade. Uma oportunidade para que o outro cresça, aprenda e mude. E, ao mesmo tempo, é uma forma de mostrar que você se valoriza o suficiente para exigir respeito não apenas em palavras, mas em ações. Bom, estamos nos aproximando do fim. O silêncio, tão simples e tão poderoso, é uma arma que poucos sabem usar. Hoje, você aprendeu que ele não é passividade ou fraqueza, mas um ato estratégico de autocontrole e respeito próprio. Quando você escolhe o silêncio, não está fugindo de uma situação, mas assumindo o controle dela. Você cria espaço para reflexão, tanto sua quanto das pessoas ao seu redor, e transforma conflitos em oportunidades de aprendizado e mudança. Os estoicos, mestres do controle emocional, nos ensinaram que não podemos controlar as ações dos outros, mas podemos controlar nossas reações. E quando você opta pelo silêncio, demonstra um nível de domínio que poucas pessoas conseguem alcançar. Como vimos ao longo deste vídeo, o silêncio desconcerta, reflete maturidade e, acima de tudo,
Força os outros a lidarem com as consequências de seus próprios erros. Agora, imagine aplicar isso em todas as áreas da sua vida. Nos seus relacionamentos, no trabalho e até mesmo consigo mesmo. Imagine como seria viver de forma mais calma, sem cair nas armadilhas das provocações e mantendo o foco naquilo que realmente importa. Essa é a verdadeira liberdade que os estoicos pregavam. E ela começa quando você aprende a ser ouvido sem precisar dizer nada. Se você chegou até aqui, é porque está comprometido com sua evolução. Então, aqui vai o meu convite. Inscreva-se no canal para continuar aprendendo como aplicar o estoicismo no seu dia a dia. Deixe também o seguinte comentário abaixo: eu vencerei em silêncio. Assim você fortalece nossa comunidade e encoraja os outros a fazerem o mesmo. E claro, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas lições. E não se esqueça de conferir o conteúdo exclusivo no comentário fixado, porque lá tem ferramentas práticas que vão te ajudar a dominar o silêncio e viver com mais equilíbrio e respeito próprio. Lembre-se, o silêncio é o idioma dos sábios e você acabou de dar um passo gigante para se tornar um deles. A escolha está nas suas mãos.